Em junho de 2008, na sede da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em Roma, na Itália, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, fez uma defesa apaixonada do etanol brasileiro. Segundo ele, o biocombustível transformaria o Brasil no maior produtor de combustíveis renováveis do mundo, uma Arábia Saudita verde, em alusão ao país árabe que lidera a produção mundial de petróleo. Mas a história não se desenrolou como ele previra. Uma série de acontecimentos, entre os quais o congelamento dos preços da gasolina implementado pelos governos petistas como forma de tentar segurar o aumento da inflação, desidratou a agroindústria canavieira. Dezenas de usinas foram fechadas, e outras tantas pediram falência ou entraram em recuperação judicial. Outras, por fim, ainda estão sob risco. Mas, nos últimos anos, o etanol brasileiro ensaiou uma recuperação, impulsionado pelo aumento da competitividade frente à gasolina e pela queda vertiginosa no preço mundial do açúcar devido aos subsídios da Índia, o maior produtor mundial. Além disso, em 2017, o governo brasileiro elevou o percentual de álcool na gasolina de 25% para os atuais 27%. Na safra passada, o setor bateu um recorde: 65% da oferta da cana-de-açúcar foi destinada à produção do biocombustível, e a próxima não deve ser diferente. Em agosto de 2017, ainda sob o governo Michel Temer, MDB, o Brasil aplicou uma taxa de 20% sobre as importações de etanol para volumes que excedessem 600 milhões de litros. A medida, que vigoraria por 24 meses, tinha um objetivo claro: frear a entrada do produto dos Estados Unidos, que vinha inundando o mercado brasileiro. Até então, o Brasil não taxava a importação desse produto. Agora, com a proximidade do fim do prazo, o governo discute internamente se renova a cota que vence no fim deste mês ou se zera de vez a tarifa. A primeira opção é defendida pelo Ministério da Agricultura. Já a segunda, pelo da Economia. Se nada for feito, hipótese mais remota, a tarifa de 20% volta a ser aplicada à totalidade do etanol importado. Mas essa alternativa poderia comprometer as negociações em curso de um acordo bilateral com os Estados Unidos envolvendo o trigo americano e o açúcar e o etanol brasileiros, previsto para sair em outubro. Mas a liberação do mercado brasileiro para o etanol americano preocupa parte dos produtores, especialmente das regiões Norte e Nordeste, que produzem menos do que o Centro-Sul. Por questões econômicas e logísticas, a região acaba sendo o principal destino do etanol americano. Segundo ele, o Brasil é autossuficiente na produção de etanol, patamar que dispensaria a importação de álcool. As distribuidoras acabam preterindo o etanol produzido no Nordeste em relação ao importado para fazer dinheiro. E essa operação nunca teve um reflexo positivo no bolso do consumidor brasileiro. Pagamos na bomba a mesma coisa por um etanol que não é produzido aqui, afirma. Cunha diz que a proposta de zerar a tarifa sobre o etanol americano, caso seja adotada, deveria ter embutida a reciprocidade. O principal pleito, nesse sentido, é um maior acesso do açúcar brasileiro ao mercado americano. As cotas americanas para a importação dessa matéria-prima são muito modestas, de cerca de 150 mil toneladas. Isso para um país como o Brasil, que produz 30 milhões de toneladas de açúcar por ano, é irrisório, assinala. Desde 2016, o Brasil é o maior comprador do etanol dos Estados Unidos. Passou à frente do Canadá, segundo dados da Administração de Informação de Energia, EA, na sigla em inglês. Os produtores americanos haviam expandido a capacidade apostando no apetite da China, mas a guerra comercial do presidente Donald Trump com o gigante asiático desidratou seus planos. O foco dos embarques passou a ser, então, o mercado brasileiro. Para Marcos Jung, professor sênior de agronegócio global do INSPER e ex-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, única, é preciso reduzir o protecionismo. Não faz sentido propor biocombustíveis como alternativa ao petróleo se as tarifas praticadas continuarem altas. Por isso,
vejo com bons olhos a redução do protecionismo ao etanol. Mas Zhang faz ressalvas às negociações que envolvem uma maior abertura do mercado americano ao açúcar brasileiro, que poderia afetar a lucratividade dos produtores nacionais. No curto prazo, pelo fato de que o etanol americano é mais barato do que o etanol brasileiro, uma abertura completa do mercado causaria prejuízos. Por isso, existe uma pressão de parte considerável da indústria contra a abertura imediata. Essa é a razão pela qual são necessárias compensações, dentro das negociações. O etanol de milho e o da cana-de-açúcar têm o mesmo potencial energético, mas diferem na intensidade de carbono. A produção do etanol a partir do milho é mais suja. Basicamente, a cana tem o bagaço. Ou seja, quando se fabrica o etanol, se usa a própria energia dessa matéria-prima. Já o milho requer uma fonte energética adicional. Sendo assim, o etanol da cana gera uma economia maior de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global. É mais limpo, diz Nastari, da Datagro Consultoria. Além disso, a produtividade do etanol de cana-de-açúcar é maior do que o milho. A cada hectare plantado, geramos 4.000 litros de etanol a partir do milho e de 6.000 a 7.000 a partir da cana. A indústria nacional vem se empolgando com a possibilidade de que China, Índia e Filipinas passem a adotar o chamado I10, a gasolina com 10% de álcool. Já a Tailândia, outro consumidor em potencial, poderia acrescentar uma fatia 20% de álcool à gasolina. Caso esses 4 países realmente adotem o I10 e o I20, haveria uma demanda adicional de 19,4 bilhões de litros de etanol por ano, o equivalente a mais da metade da produção brasileira. Os produtores brasileiros também estão esperançosos com o Renovável, como é chamada a Política Nacional de Biocombustíveis, que passará a vigorar a partir de janeiro de 2020. O objetivo é reduzir as emissões de gás carbônico em 11% até 2029 em comparação com 2018. Para isso, será preciso estimular aumento da produção e do consumo de combustíveis renováveis. Na prática, a produção nacional deve crescer para 48 bilhões de litros, contra os atuais 33 bilhões, exigindo um investimento de 60 bilhões de reais a 70 bilhões de reais na próxima década.